Queridos amigos, uma boa noite. E assim, é muita alegria podermos estar juntos nesses momentos de aprendizado, conforme até nós conversávamos antes aqui da abertura, a tecnologia nos permite esse contato agora mais direto. As distâncias, elas se tornaram pequenas, né, nesse momento de tanto aprendizado para todos nós e de tanta divulgação da nossa doutrina espírita. Muitas vezes nós nos pegamos aqui a refletir, se o trabalho tivesse que ser feito fisicamente, quanto tempo nós levaríamos para visitar tantas casas, tantas instituições espíritas, num país tão grande feito o Brasil, né? E neste momento a gente para refletir e fica pensando que o mundo espiritual deve estar muito feliz, porque nós, de uma hora para outra, fomos convidados a aprender a utilizar recursos que já estavam à nossa disposição, mas nós já estávamos tão habituados a realizar uma modalidade de trabalho que sentimos muito nessa questão da transição, mas que se nós avaliarmos diante de todas as circunstâncias, o quanto a doutrina espírita ganhou em termos de divulgação e também, principalmente, os nossos lares passaram a representar extensões dos centros espíritas. E muitas vezes nós passamos a ter um convívio até mais direto com as equipes espirituais que nos aguardavam nas instituições para conduzirmos trabalhos, para participarmos de atividades de palestra e de outras atividades. Então, quando nós avaliamos neste momento, esse ganho foi imenso para todos nós em termos de experiências, em termos de construção também de novos aprendizados. Então, para nós é muito importante e fica aqui a nossa gratidão pelo convite que nos foi feito para estarmos aqui também neste momento aprendendo juntos. Afinal de contas, né, aquele que fala é o que mais precisa ouvir. E normalmente quando nós falamos no íntimo, nós estamos dizendo aquilo que nós precisamos ouvir individualmente. Então, da nossa parte, a gratidão é muito extensiva a todos aí pelo convite. E vamos aqui procurar falar um pouco sobre o amar a si mesmo, que é uma descoberta que estamos fazendo a todo momento. E olhando principalmente a mensagem de Jesus, quando coloca que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se nós não desejamos o mal para nós mesmos, então nós precisamos amar ao nosso próximo na mesma profundidade, no mesmo preceito daquilo que queremos para nós. E é tão importante a gente entender isso, porque o amor é a base de todo e qualquer princípio contido em todas as religiões. Muitas vezes nós vamos encontrar mudança de palavras, mas a essência da mensagem praticamente é a mesma. Se no cristianismo o Cristo vai nos relembrar o amor ao próximo, o amor a Deus, no judaísmo nós vamos encontrar que nós só devemos desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós. Então, é praticamente a essência do mesmo ensinamento, dito de outra forma. E se nós formos para outras religiões, nós vamos encontrar que a essência desse amor contido em nós é que deve nos alimentar para que nós possamos, então, trabalhar o amor ao nosso semelhante. E aí nos vem aqui à mente uma reflexão básica, né? Como eu amo ao próximo se eu não amo a mim mesmo? E nós entendemos que nós somos os primeiros que devemos cultivar o amor dentro de nós mesmos. E quando nós olhamos também, se nós podemos nos aproximar então da divindade, talvez um dos caminhos que nos levem mais à compreensão de Deus
seja o amor, porque conforme nos coloca os Espíritos no primeiro capítulo, lá de O Livro dos Espíritos, ainda nos falta sentido para compreendermos que é Deus. Mas talvez pelo amor nós consigamos nos aproximar mais desse Deus que é o nosso Pai. Não é à toa que Jesus também vai nos lembrar: Deus é amor. E com isso ele coloca de uma maneira muito clara essa expressão que nos aproxima de Deus. Porque se nós entendemos lá, conforme consta no Evangelho, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, ora, se Deus representa esse amor, se nós amarmos de fato, Deus estará em nós, na nossa essência. Nós conseguiremos conversar com Deus mais diretamente, porque o nosso coração vai estar conectado com esse amor divino, que tanto a providência nos fala em tantos momentos da vida da gente. E o Evangelho, na verdade, ele é um roteiro do seu princípio até o seu fim, em que Jesus nos convoca principalmente ao amor, o amor nas nossas atitudes, o amor com relação a nós mesmos, o amor com relação a Deus e o amor com relação também ao nosso próximo. E nós entendemos, principalmente, que o amor é atitude. O amor não é apenas a expressão da palavra, porque toda vez que nós amamos, nós criamos também em torno de nós uma vibração mais elevada, que faz com que nós possamos, então, nos aproximar dos amigos espirituais. O amor nos faz na condição de espíritos que, ainda no estado de inferioridade, podem gozar do convívio das almas mais nobres, porque a despeito de todos as nossas imperfeições, de todos os nossos vícios, os nossos irmãos que estão em planos mais altos se ligam a nós por conta desse amor, por conta de compreenderem que entre nós reina um vínculo extremo de fraternidade. E por entenderem também que Deus ama a todos os seres da sua criação, indistintamente, porque ele, como Criador, representa aquele que reconhece a fragilidade dos filhos, mas que nem por isso deixa de orientá-los. Ao contrário, Deus, na sua imensa bondade, ele considera que todos nós nos encontraremos um dia no seu reino de amor. E Jesus nos lembra: reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. Então, esse é o momento em que nós somos convocados a nos amar. Porque a pandemia veio num momento tão crítico da nossa humanidade, a tal ponto que nós devemos avaliar que essa deve ser possivelmente a reencarnação mais estratégica que nós temos tido nos últimos anos ou nas últimas encarnações. Porque nós pegamos um período de mudança muito profundo. Se nós avaliarmos aqui, nós nascemos num mundo de expiação e provas e teremos possivelmente a oportunidade de desencarnar no mundo de regeneração. E conforme os espíritos têm dito tantas vezes, a madrugada, os primeiros minutos da regeneração já estão aí. E nós vamos entendendo que a transição ela vai se acelerando em virtude da necessidade do progresso pelo qual passa a humanidade. E possivelmente nós todos estamos tendo os nossos conflitos internos pela mudança do pensamento, pela mudança do tempo e também por enfrentarmos ainda algumas situações que nos fazem perguntar a todo momento o porquê da dor, o porquê do sofrimento, se Deus nos ama tanto, porque nós estamos passando por isso, porque tantas perdas, porque mal saímos de uma pandemia que ainda continua, mas ao mesmo tempo já estamos vivendo um processo de guerra também no nosso mundo.
Então, não é de se espantar que as transformações, elas serão constantes daqui para frente, e que, principalmente, essas transformações, elas não vão ocorrer de fora para dentro, mas que elas devem ocorrer de dentro para fora, porque, na verdade, nós estamos sendo chamados a todo momento a conviver mais conosco mesmo, a prestar atenção em que tipo de espíritos nós somos. E a pandemia, quando trouxe toda essa questão do afastamento social, as nossas relações afetivas, elas foram muito abaladas. Por quê? Porque nós estávamos muito acostumados, e eu diria também acomodados, a nos deslocarmos com muita facilidade, a estarmos juntos com as pessoas que estavam fazendo parte ali do nosso convívio diariamente, nas nossas instituições espíritas, nós convivíamos ali nos trabalhos e estávamos muito habituados a essa rotina. Mas quando nós passamos por esse processo de transição em que houve o afastamento social, o nosso lado afetivo ele teve um peso muito grande. E nós descobrimos uma lição que é essencial. Primeiro, nós deveríamos nos conhecer, porque talvez a pessoa com quem nós convivêssemos dentro dos nossos lares, dentro da sociedade, possivelmente não era aquela pessoa que naquele momento estava isolada socialmente. Porque todas as vezes, quando nós tínhamos um problema, uma dificuldade, a gente acabava saindo de casa, a gente fugia desses problemas, dessas dificuldades. E com o isolamento, a gente não pôde mais fugir. A gente teve que encarar essa realidade. Dentro dos lares, as pessoas passaram a conviver mais e talvez nós passamos a observar muito do que nós não observávamos no outro. Muitos de nós descobriu assim, nossa, mas eu tenho esse defeito. Ora, muitas vezes eu também sou chato. Por quê? Porque essa questão do convívio, ela ficou mais abrangente, ela foi mais necessária nesse momento. E muitos de nós, nesse momento de pandemia também, descobriu que não se amava. Muitos de nós parou para perceber que nós vivíamos a vida nas circunstâncias em que apareciam, mas que nós não parávamos para nos valorizar enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, que nós muitas vezes vivíamos anestesiados pelas circunstâncias da vida, sem nos despertar para a necessidade de conviver, para a necessidade de aprender, para a necessidade de redimensionarmos os nossos esforços, inclusive na transformação pessoal, na transformação que nos era necessária nesses momentos de aprendizado. Então, muita coisa ocorreu com todos nós, principalmente quando nós falamos agora em normalidade. E nos cabe refletir qual é o tipo de normalidade que nós estamos buscando. Será que a nossa vida anterior ela era normal? Ou o que aconteceu diante desse quadro de pandemia que nós estamos vivendo agora? Será que nós passamos a nos conhecer melhor? Ou será que, até então, nós não entendíamos quem nós éramos pelas imagens que nós construímos ao longo de uma existência inteira e que nós achávamos que era o modelo perfeito e que, com essa transição inteira, nós fomos obrigados a nos enxergar, a nos conviver, a nos conhecer melhor? E por que que nós estamos falando tudo isso? Porque nós entendemos que nesse momento há uma necessidade de nos modificarmos pelo amor. Porque só o amor é capaz de transformar. Quando Jesus, em todas as suas explanações, falava sobre o amor, ele falava de um amor tão sublime que o nosso entendimento ainda não é capaz de perceber, mas que, em contrapartida, todos nós nos reuniremos no reino de Deus um dia, ligados por esse amor,
para compreender que esse amor é a essência do que Deus, na sua infinita bondade, na sua perfeição com relação à criação, tende a nos ofertar todos os dias. Então, nós, neste momento, entendemos que o amor precisa sair de dentro da nossa alma. Que quando nós saímos na rua, nós vamos identificar tantas pessoas em sofrimento, tantas pessoas em dificuldades morais e materiais. E muitos não queriam apenas o auxílio material, mas eles necessitariam também de uma palavra de orientação, de alguém que olhasse para eles não com um sentimento de reprovação, mas com um sentimento de acolhimento, alguém que pudesse lhes dizer uma palavra de conforto e de orientação diante de uma situação tão dolorosa, pela qual muitas vezes ninguém está isento de passar. Então, o amor representa a essência de todos nós, a prática que nós devemos buscar para que, de fato, nós possamos, então, nos aproximar de Deus, que é o nosso objetivo, conforme até a doutrina espírita nos ensina, que nós um dia atingiremos a perfeição relativa ao estado em que nós podemos evoluir. Mas para atingirmos isso, nós precisamos então nos aproximar de Deus, e nós iremos nos aproximar de Deus pelo amor. Os espíritos sempre nos fazem compreender que aquele que irradia amor, ele cria ao redor de si uma atmosfera de paz. As dores já não o atingem. O sofrimento, muitas vezes, é pequeno, porque o amor é o sentimento capaz de trazer o conforto, é o sentimento capaz de trazer a orientação, é o sentimento capaz de nos levar a conviver em outras esferas, a conviver com espíritos mais nobres que, pela sua bondade, pela caridade que tem para conosco, pelo amor que tem para conosco, não enxergam os nossos vícios, não enxergam os nossos defeitos, e ali se predispõem, de uma forma muito bondosa e muito amorosa, nos auxiliar no nosso progresso. Nós nos lembramos aqui de um exemplo muito claro, contido no livro Renúncia, onde nós vamos ver Alcione, um espírito que estava num grau elevado, num planeta já um tanto quanto evoluído, mas ela aceita reencarnar na Terra por conta de seres queridos que ainda estavam ali em processo de recuperação. E nós pensamos num espírito dessa dimensão, né? Nossa, já estava num planeta superior, já não estava submetido às dores, às dificuldades que um mundo como a Terra ainda tem. No entanto, o espírito, pela sua grandeza, ele renuncia tanto essa situação que ele vem sorrindo. E vem no seguinte sentido: como eu me sinto feliz por poder auxiliar aqueles a quem eu amo. É um espírito que já compreendeu um pouco mais sobre essa necessidade do amor, sobre essa necessidade de evolução. E isso também faz com que a gente entenda que os nossos irmãos, os primeiros cristãos, entravam dentro de um circo romano para serem devorados por feras, e ali eles entravam sorrindo. Por quê? Porque o amor pela causa, o amor pelos irmãos que dividiam as ideias e os ideais era tão grande que as dores externas já não os afetavam. É bem verdade que nós não vivemos mais esse tempo, mas, em contrapartida, nós ainda nos esforçamos muito para conseguir nos amar e, consequentemente,
amar aos nossos semelhantes. E neste momento de tantas turbulências e de tantos testemunhos pelos quais passa a nossa humanidade, nós temos o Evangelho do Cristo como sendo o nosso roteiro para toda e qualquer situação que venhamos a vivenciar. Mas o refrigério que nós temos para as nossas almas e para as nossas próprias dificuldades íntimas é a fortaleza do amor que nós temos condições de criar dentro de nós. E para isso, nós somos convocados a todo momento a nos reformular, a nos perceber de uma forma diferente. Nós entendemos que o espiritismo, ele muda o nosso entendimento. O espiritismo muda a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. Mas em contrapartida, nós só conseguiremos entender o que os espíritos traduzem como bondade, como benevolência, como confiança, se nós tivermos condições de amar. E por isso que a temática que foi escolhida para a noite de hoje se refere ao amar a si mesmo, porque nós precisamos desenvolver a essência da semente do amor dentro de nós. Nós não vamos sair amando a toda a coletividade, a toda a humanidade, se nós não entendermos o que significa o amor dentro de nós. Se nós não trabalharmos para pacificarmos as nossas más tendências dentro de nós. Porque da mesma forma que nós esperamos a benevolência do próximo para conosco e principalmente a benevolência daqueles que já nos são superiores nas estradas da vida, nós desejamos também que o próximo tenha benevolência. Mas para que o próximo tenha benevolência e nós tenhamos benevolência para com o nosso próximo, nós não faremos esse caminho sem despertarmos o amor. Daí, algo muito importante para que compreendamos a necessidade desse amar a si mesmo. A questão 8, 8 e meia de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual é a expressão maior da caridade. E os espíritos, de forma muito sintética, vão dizer que a verdadeira caridade se traduz pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. E se nós formos refletir sobre a resposta que os espíritos nos dão a respeito dessa questão, nós vamos entender que não existe perdão sem benevolência. Daí os espíritos colocarem a benevolência em primeiro plano, porque aquele que não é benevolente não tem condições de perdoar. Ao contrário, na sequência, nós vamos perceber também que aquele que não é indulgente também não pode perdoar, porque ele não saberá jamais se colocar no lugar do semelhante. Ele jamais saberá entender as dores pelas quais o outro passa se ele não tem a indulgência para consigo mesmo. Então, nós vamos entendendo que, na profundidade que os espíritos nos respondem a algumas questões na obra básica, a essência de todo esse conhecimento e de toda essa diretriz, ela vai se encontrar no amor. E nós vamos entender que todas as vezes que a inteligência, que é uma faculdade tão valorizada no nosso mundo atual, se ela não prescindir do amor, essa inteligência será encaminhada por caminhos que poderão vir no futuro a gerar dificuldades e a gerar reparações. Então, nós entendemos que a inteligência sem o amor é capaz de construir máquinas que matam, ao invés de construir máquinas que podem salvar vidas. O apelo
permanece entre todos nós. E muitas vezes as palavras do Mestre ao longo do lago de Genazaré permanecem ainda conosco. E o Mestre nos pediu que nós nos amássemos, que nós percebêssemos que todos somos irmãos, que as linhas geográficas são fronteiras de uma organização material, mas que jamais serão fronteiras de uma organização espiritual. E a nossa humanidade hoje necessita de muito amor. E se nós desejamos uma sociedade transformada, é preciso que nós sejamos esses agentes do amor e permitamos que esse amor se desenvolva dentro de nós, na nossa essência. Se nós almejamos o convívio com os seres mais elevados, que a gente ame, que a gente sempre olhe o semelhante e que se nós já progredimos alguma coisa, André Luiz sempre nos diz, no passado nós já fomos iguais ou mais inferiores do que aqueles que agora nós criticamos. E que todas as vezes que nós tivermos em mente a necessidade de fazermos a reprovação de alguém, que nós façamos primeiro essa reflexão dentro de nós, para ver se nós não cometemos os mesmos atos ou se, quando estamos na nossa intimidade, fazemos ainda coisas piores do que aquelas que criticamos no semelhante. Então, por isso, nós vamos caminhando num momento que é estratégico de transformação de todos nós, no momento em que nós buscamos o Cristo como referência das nossas vidas, como referência de todos os nossos trabalhos realizados nas nossas instituições espíritas, mas que nós buscamos o Cristo como aquele que Paulo buscou um dia, e quando ele chegou a essa compreensão, ele vai dizer que o Cristo já habita nele. Eu sei que esse propósito, ele é muito maior, e que possivelmente nós não vamos atingi-lo numa encarnação ou nessa encarnação. Mas se nós almejamos propósitos maiores de evolução, é necessário que a gente venha trabalhando dia a dia. O provérbio oriental nos ensina que toda aquisição de virtude e toda grande caminhada sempre vai se iniciar pelo primeiro passo. E se essas reflexões muitas vezes são tão distantes da nossa vida, que nós elenquemos 1 minuto, 2 minutos, todos os dias para pensar sobre isso. E nós vamos compreender o quanto o amor nos faz bem, o quanto o amor pacifica os nossos conflitos internos, o quanto o amor é capaz de nos renovar e nos dar força para enfrentarmos as nossas batalhas do nosso dia a dia. Vamos trabalhar para desenvolver essa capacidade de amarmos e de amar ao nosso semelhante, porque esses dias nos pedem tal comportamento, nos convocam a tal reflexão. Se nós formos olhar a maioria das mensagens que os espíritos têm nos trazido, ultimamente, eles têm apontado um único caminho, que a transformação de toda a coletividade humana, ela se dará pelo desenvolvimento do amor dentro das sociedades. E o desenvolvimento do amor vai nos levar também às conquistas morais que nós tanto almejamos ao longo de várias existências. Neste momento, todos nós somos envolvidos por uma assistência que nós não conseguimos dimensionar.
Nós somos acompanhados de perto por todos os amigos espirituais que nos orientam, que nos intuem e que nos convidam para que nós venhamos a amar. Muitas vezes, nós estamos aqui num centro espírita pequeno, numa casa pequena, mas nós não temos a dimensão do que representa esse centro espírita no mundo espiritual. Se encarnados, nós estamos aqui hoje numa sala pequena, falando aos amigos, e os amigos também nos escutam, numa sala pequena, num ambiente pequeno, quantos desencarnados nos acompanham de perto? Porque, na verdade, nós levamos em consideração, muitas vezes, o tamanho físico do empreendimento. Mas os espíritos levam em conta o alcance espiritual. E o alcance espiritual, ele não pode ser medido por nós neste momento. Por isso que nós, muitas vezes, que estamos a quilômetros de distância, nós procuramos desenvolver o amor. Fisicamente, pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de nos encontrar na existência. Mas espiritualmente, quando nós desenvolvemos essa capacidade de nos amar, nós vamos perceber que a todo momento nós estamos juntos, nós estamos conectados, nós estamos interligados, porque o sentimento que nos une, de fato, é o amor. E que nós possamos levar cada vez mais esse desejo interno de desenvolver esse grande potencial que existe dentro de nós. Por isso, nós somos muito agradecidos a Deus, a Jesus, pela oportunidade da reencarnação. E somos gratos a esses amigos espirituais que nos acompanham, porque eles nunca desistiram de nós, a despeito de todas as nossas imperfeições, a despeito de todos os nossos erros. Mas esses amigos sempre nos insistiram em estar ao nosso lado. Por quê? Porque esses amigos nos amam. E para eles não existe causa perdida. Para Deus não existe ser humano perdido. O que existe é aquele irmão, é aquela irmã que ainda não conseguiu despertar para o lado nobre da vida. E conforme o relato dos espíritos, nós vamos finalizando a nossa reflexão, trazendo à tona o seguinte pensamento: quando nós experimentarmos o poder da bondade, o poder da caridade, o poder do amor, nós nunca mais queremos voltar a ser o que fomos um dia. Nós jamais vamos querer retornar ao erro, retornar aos dias sombrios da nossa consciência. Porque o amor, ele tem essa capacidade de mudar pela conquista. Afinal de contas, todos nós estamos buscando a nossa melhoria, não como imposição, mas como conquista pessoal, como conquista espiritual. E se um dia nós tivermos a oportunidade de chegar a um lugar no mundo espiritual muito bom, que a gente chegue estrupiado, com a roupa rasgada, com as marcas no nosso corpo, porque isso vai demonstrar que, de fato, nós cumprimos com o propósito do trabalho e da melhoria consigo mesmo. E que nós, cada vez mais, procuremos nos amar, nos irmanar, porque aí nós estaremos cumprindo o propósito maior que o Cristo nos deixou. E como reflexão final, relembremos a palavra do Mestre Divino quando nos disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, que Jesus nos envolva nas suas vibrações amorosas na noite de hoje
e sempre, e que tenhamos a gratidão por este canal de comunicação que nos possibilita o convívio e a permuta das vibrações amorosas neste momento. Muito obrigado aos irmãos que nos acompanharam.